Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. E hoje o nosso tema, a maldição e a justiça de Deus. E o nosso texto está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10. Nos acompanhe na leitura. Assim diz a palavra do Senhor: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem me dera me abençoasse e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Amém. Temos, portanto, uma nota, né? Nós vemos aí, então, a descendência de Judá, mas quando chega em Jabes, Albuquerque, ela traz uma nota a respeito dele, né? É algo assim muito forte. Nós precisamos entender, né, que aprove ao Espírito Santo ressaltar um acontecimento, né, entre alguém dessa descendência, herdeiro das bênçãos, que marcou a história, marcou a vida, marcou, né, a descendência, marcou essa tribo, né, para a glória de Deus. Primeiro ponto que nós queremos trazer à nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre a maldição e a justiça de Deus. Portanto, se você é uma pessoa que você percebe que alguma maldição vem acompanhando a sua vida, afetando a sua família, que você vê repetidas vezes ocorrendo, né, no tempo, na história da sua família, talvez na sua própria vida, então preste muita atenção que nós queremos deixar esse exemplo, né, para os nossos corações, Albuquerque, de maneira que nós possamos lançar mão e nos vermos livres para a glória do Senhor. Primeiro ponto, Albuquerque, é que Jabes, ele era descendente da tribo de Judá. É uma das questões que nós precisamos, né, compreender aqui. É importante lembrarmos que para essa descendência havia uma bênção e promessa, né? Então veja bem, havia sobre eles uma bênção e promessa sobre essa descendência de Judá. Então veja bem, Jabes teve um início doloroso, de muitas dores, né, e de maldição. Portanto, a gente percebe na cultura hebraica, nós sabemos que sempre era a mãe que dava o nome ao filho. Então, como que era isso, né? Se o Espírito Santo inspirasse essa mulher, ela dava o nome à criança conforme a inspiração do Espírito Santo. Ou se viesse até ela um anjo enviado por Deus e dissesse, vai nascer um menino, se chamará tal, ela dava o nome que o anjo dissesse. Se ela não fosse inspirada pelo Espírito Santo e não tivesse nenhuma visitação dos anjos, então ela dava o nome a essa criança, de acordo, Albuquerque, com que ela desejava que o filho viesse a ser. Ou então, com alguma ocorrência e acontecimento da sua vida, da sua família, ela dava o nome a essa criança. Então nós percebemos, mesmo esse nome, conforme a tradição que eles tinham, conforme as ocorrências dos dias, dos acontecimentos, podia ser de bênção ou de maldição, mas era uma tradição colocar esse nome conforme as ocorrências que tivesse ali, né, estado naqueles dias. Especialmente se fosse um filho homem, então ele carregava o nome para lembrar, né, seja de bênção, seja de maldição. Então Jabes, ele teve um nascimento complicado. Por que que nós sabemos disso? Porque a sua mãe vai lhe dar um nome dizendo que deu à luz a ele com muitas dores, né? Então ele teve um nascimento complicado. A história bíblica, ela não relata muita coisa, mas ela relata que ele recebeu da sua mãe um nome que significa com dores o dei à luz, né? Ou seja, na raiz, Albuquerque, do nome Jabes, na raiz tem várias palavras. Sempre numa palavra hebraica, você vai perceber que ela tem uma raiz que tem vários significados. Então, na raiz do nome Jabes, que significa, né, com dores o dei à luz, também tem o significado aquele que causa dor. Mas também tem o significado ele que entristece, aquele que entristece.
sequidão. Então o que é que nós vamos perceber? De fato, o nome que ele recebeu foi um nome de maldição. Todos os significados do nome de Jabes são nome de dor, de tristeza, sabe, de sequidão, né? Sempre assim. Então a mãe de Jabes deu-lhe o nome conforme as ocorrências dos dias do seu nascimento, né? Com certeza ela não teve inspiração, nenhum anjo visitou, então possivelmente também pela dor que ela estava atravessando, que poderia envolvê-la emocionalmente, poderia envolvê-la fisicamente, ela não teve força para sonhar um futuro para o seu filho, né? E aqui não cabe a você nem a mim julgar, nós não sabemos o que de fato ela estava atravessando, mas ela não teve força para ter um sonho a respeito de Jabes. Então o que é que ela fez? Ela deu o nome a ele conforme a tradição falava, né? Então ela com certeza deu um nome ali a ele conforme a tradição, porque os dias foram difíceis para ela, né? Conforme a cultura, ela deu-lhe um nome que carregava uma maldição. Olha, amados e amadas, nós não sabemos quanto tempo Jabes teve que carregar esse nome, essa maldição sobre ele. O certo é, Albuquerque, que foi até um tempo que ele teve consciência da bênção, da promessa que havia sobre ele como descendente de Judá, como da tribo de Judá. Ele teve essa consciência. Outra coisa que ele teve consciência de Deus, que ele podia se mover para Deus, que ele podia invocar o nome do Senhor. Ele teve consciência que a mão de Deus podia mudar todas as circunstâncias da sua vida, né? Então, eu não sei quanto tempo ele viveu com essa maldição, porque o seu nome sempre lembrava a ele: você causa tristeza. É verdade, você pastor. é aquele que causa dor. Você é uma sequidão de vida. O nome dele sempre lembrava isso, né? Então foram dias de peso, foram dias de circunstâncias negativas. Agora existe uma questão: quando ele teve consciência, o que ele fez, Albuquerque? Ele tomou posse dessa promessa. Aleluia! Bendito seja Deus. Que nem a senhora relatou para nós, né? Com certeza ele teve uma vida muito triste, teve um peso no coração dele. Sim. E trazendo para o nosso dia de hoje, nós acompanhamos pessoas também que têm uma maldição na sua vida, que tem um peso espiritual, que tem uma tristeza dentro do coração. Sim. E a pessoa que está ouvindo hoje, os irmãos que estão ouvindo essa palavra hoje, com certeza eles vão começar a se assemelhar um pouco com a história de Jabes, né, pastora? Com certeza. Mas só que existe dois caminhos para se tomar. O primeiro caminho é o caminho da amargura, que quanto mais você vai nesse caminho, mais você se afunda, mais você se perde. E o caminho de Deus, que foi o caminho que Jabes tomou, como a senhora falou. Jabes, ele tomou o caminho de Deus, onde ele deixou ser reconduzido, onde ele deixou Deus transformar a vida dele. Aleluia. E tomar posse daquilo que ele tinha, que eram as bênçãos da tribo de Judá. Uma coisa interessante que foi falado, que foi bem fixado no culto, né, pastora? É que Jabes, ele escolheu voltar a Deus, ele invocou Aleluia. A presença do Senhor. Ele trouxe para ele a presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aquilo que as pessoas falavam para ele: olha, você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir. Ele tomou posse dessa promessa e invocou o Deus de Israel. Amém. Porque a partir desse momento que ele invoca, que ele chama Deus de novo para o coração dele, ele tem aquela lembrança que ele é um filho amado. Ele Aleluia. toma a identidade dele de filho de Glória Deus. a Deus. E uma das bênçãos que estava sobre a tribo de Judá falava assim que eles seriam como leãozinho que subsiste sobre a presa, e como leão adulto se deita e ruge sobre a presa. Aleluia. A presa nada mais é do que as bênçãos e as promessas que havia na vida de Jabes. E o rugir é tomar posse Amém. dessas preces. E Jabes, tomando posse dessas preces, ela faz essa oração tão linda que nós lemos no versículo 10, onde ele começa a invocar a presença de Deus, ele começa a rugir como um leão de verdade. Sim. Ele ruge, ele coloca para fora, ele coloca a sua voz para fora, para o mundo espiritual, Glória ouvir a o Deus. que ele está falando com Deus. Ele pede para Deus: quem me dera que tu abençoasses e alargasses os meus termos, porque ele sabia que ele não estava crescendo tanto espiritualmente como aqui na vida que ele tinha aqui na terra. Ele sabia que ele estava preso, então ele precisava que Deus abrisse
a vida dele, tanto espiritual como as bênçãos tinham que vir para ele. E ele pede também uma coisa muito linda, que a sua mão esteja comigo. Aleluia. Ele pedia a bênção de Deus na vida dele. E ele fala que me liberte dessa maldição. Nesse momento, foi que nem a senhora falou, ele tinha consciência da maldição que havia na vida dele. Sim. E ele precisava que Deus tirasse isso da vida dele, que Deus entrasse com a provisão para tirar essa maldição da vida dele, para que ele não mais sofresse os danos que ele estava sofrendo na sua vida. Sim. E a palavra que está na raiz é a palavra meditar. E como é que nós colocamos isso em prática? Você tem que meditar a palavra de Deus. Amém. Você tem que buscar a sua identidade em Deus. A nossa identidade em Deus é que nós somos filhos de Deus. Aleluia. E nós temos que rugir isso. O que é rugir, pastor? Eles usam o exemplo do leão, que o leão, quando ele ruge, ele impõe o que ele é, a autoridade que ele é. E quando nós rugimos, nós impomos a nossa autoridade, que nós somos filhos de Deus e que nós somos herdeiros de todas as promessas que Deus deixou para nós. E quando ele se assenta e ruge sobre a presa, ele está tomando posse, ele está dizendo, eu conquistei e é minha. Aleluia. Que lindo, né? É assim também sobre a promessa, você precisa rugir sobre ela, é minha, é uma promessa minha e eu tomo posse, né? Amém. E o próximo tópico é a justiça de Deus. A justiça de Deus, né? Portanto, depois, olha, veja bem, você precisa rugir, você precisa tomar posse e aí entender uma coisa, que a justiça de Deus é muito linda e poderosa, né? Olha, o pastor Jim Swaggart, quando ele faz a sua explicação nos seus comentários, quando ele comenta sobre esse texto bíblico, ele diz que ocorre uma questão seguinte. Jabes, a palavra de Deus diz, ela declara que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, né, Albuquerque? Os irmãos de Jabes tinham a mesma promessa e as mesmas bênçãos sobre eles, né? Mas a palavra declara, deixa muito ressaltado, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Né? Então, o pastor Jim Swaggart, ele vai dizer isso, que a razão dele ter se destacado, né, sobressaído entre os seus irmãos que possuíam a mesma promessa, é exatamente a confiança que ele depositou em Deus. É exatamente a fome e sede que Jabes declara possuir de Deus, quando ele diz, e que a tua mão esteja sempre comigo. Ou seja, a minha maior necessidade é que o Senhor esteja comigo, é a fome e sede da presença de Deus, né? Então, se você confiar em Deus, preste muita atenção, se você tiver fome e sede de Deus, todas as tuas lutas, todas as tuas dificuldades, todas as maldições que acompanham a sua vida, né, a sua família, que tem atingido você, independente do tempo que isso vem acontecendo com você, que acompanha a sua vida, independente da gravidade que tem, da gravidade que afetou você, sua vida, o seu coração, a sua família, se você confia, tem sede e fome de Deus, tudo isso será transformado em bênção, porque o Senhor tem a mão poderosa que transforma todas as circunstâncias. Aleluia. Transforma qualquer maldição em bênção para a glória do seu nome. Amados e amadas, Jabes, Albuquerque, ele não pediu algo que estaria fora da justiça de Deus. Quando ele fala isso, ele reivindica algo. Sabe por que automaticamente é liberado por Deus sobre ele? Porque é algo de justiça. Muito lindo isso, né? É igual quando você reivindica no mundo espiritual algo que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz. Outra coisa que nós precisamos entender, essa bênção sobre a tribo de Judá, ela vem da descendência da tribo que Jesus Cristo é. Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é dessa descendência. Você que nasceu de Deus, gerado em Cristo Jesus, você é herdeiro das mesmas bênçãos. Portanto, leãozinho e leão, ruja sobre a presa, né? Amém. Receba, toma posse dessa bênção. Então, a justiça de Deus fez com que viesse sobre Jabes tudo que ele tinha pedido, porque ele pediu dentro da justiça, né? Então, a mão de Deus, amados e amadas, pode mudar tudo na tua vida, na tua família, na tua história. Deus é especialista em mudar o curso de todas as coisas, tornando-as em grandes bênçãos para a glória do seu nome. Deus fez isso com Jabes e fará a todos e todas
que tenham a ousadia, a intrepidez de confiar plenamente na força do seu poder. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos. Ora conosco, amado. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Obrigado. por mais uma palavra oportuna que o Senhor nos proporcionou, Pai. Eu espero que essa palavra alcance todos os irmãos e irmãs Em nome de Jesus. e comece a transformar o coração desses filhos e filhas do Senhor, meu Pai. Deus, transforma, Retire Senhor. todo, Pai, essa maldição Em que há no nome de coração Jesus. deles. Retire todo essa tristeza, Em esse rancor que há no nome coração do desses irmãos, Pai. E que através do Teu Espírito Santo o Senhor implante, Pai, essa intrepidez de eles buscarem Sim, o Pai. Senhor, de reivindicar aquilo Meu Deus. que já está conquistado por nós, por Cristo Jesus na cruz, que Sim, são as Pai, nossas sim. bênçãos, que são tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, Pai. Em nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, acompanhe, meu Pai, cada filho e filha do Senhor, Sim, Pai. que o Senhor abençoe cada filho e filha que está assistindo Tal libertação. essa palavra oportuna, Pai. Porque nós dependemos do Senhor, meu Deus. Amém. Assim nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.